Palmas, por favor. Bom dia, pessoal. Domingo. Já que a gente vai falar de acessibilidade, né? Prazer, meu nome é Gabi. Eu sou uma moça de estatura média, sou branca, tenho cabelos cacheados castanhos, olhos castanhos, tô de tênis, calça jeans e um blazer e uma blusa branca. E hoje a gente vai falar um pouquinho, vai puxar uns conceitos sobre ChatGPT e sobre MEI. E a gente vai falar hoje, vai focar na questão de acessibilidade. Como essa ferramenta tem mudado a vida de muitos pequenos empreendedores, pequenos empresários, na otimização do marketing, das suas vendas. Oi. Aqui, obrigada. Beleza, obrigada. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu sou a Gabriela Dourado, podem me chamar de Gabi. Eu sou uma empreendedora apaixonada por inovação. Eu fundei a minha primeira startup aos 16 anos de idade. Ela é no eixo de mobilidade urbana. Nós fundamos um aplicativo de mobilidade urbana, de transporte, lá no meu município, Santo Antônio do Descoberto. Alguém conhece? Aqui próximo? Uma galerinha conhece. Eu também sou pesquisadora pelo Centro Tecnológico da Universidade Federal de Goiás. Então, lá a gente desenvolve pesquisas no eixo de gestão e negócios e a gente atua nas escolas do futuro de Goiás. Eu atuo na mais próxima aqui do plano piloto, a Escola do Futuro de Santo Antônio Descoberto, Sara Luísa Kubitschek. Um abraço ali para o meu coordenador que está assistindo a gente. Eu também sou graduanda em Engenharia de Software pela Universidade de Brasília. Estou no meu primeiro semestre, mas, enfim, é a carreira que eu quero seguir. E eu não coloquei aqui, mas eu tenho 17 anos de idade. Eu fundei a minha primeira startup ano passado. E na Campus Brasília 4, edição passada, eu também estava aqui. Estava uniformizada, com a camiseta da empresa, aí gravando matérias atrás de networking. E é isso, prazer. Então, vamos lá. Vamos falar de ChatGPT. Vamos apresentar esse conceito para quem ainda não conhece. Gabi, por que GPT? Generative Pre-trained Transformer. Fala sobre transformação pré-treinada, generativa. O ChatGPT, ele foi fundado pela OpenAI. A OpenAI, ela era uma organização sem fins lucrativos, um laboratório norte-americano, foi fundado em 2015. E ela desenvolve pesquisas na área de inteligência artificial. O ChatGPT foi fundado em 2019. Em questão do ChatGPT em si, o desenvolvimento, a tecnologia, ele é pautado em redes neurais e machine learning, com foco em diálogos virtuais. O que significa isso? É que ele é desenvolvido justamente para conversar com o usuário. Ele tem essa otimização para fazer transformação humana. Vocês conhecem a Alexa, Google Assistente? Então, ele é desenvolvido para ser trabalhado dessa mesma forma. E vamos lá falar sobre as adaptações das MPS ao marketing digital. Quando eu falei para vocês que a gente ia falar um pouco sobre acessibilidade, era justamente isso aqui. A gente tem um cenário de micro e pequenas empresas. Eu posso falar pela pesquisa geolocalizada que a gente fez lá no meu município, recentemente, artigo que vai ser publicado esse mês, que muitos empreendedores têm muita dificuldade nessa questão. E quando eu digo, eu não digo no geral, em algo mais complexo, como anúncios, por exemplo. Eu digo em tudo. Eu digo no próprio Instagram, eu digo no próprio WhatsApp, na própria criação de conteúdo, o que postar. A gente fez uma pesquisa, eu coloquei a referência ali do nosso artigo, para quem quiser procurar depois. E 35% dos empreendedores entrevistados no meu município, Santo Antônio Descoberto, não conheciam ou não usavam marketing digital na gestão de suas empresas. E quando a gente está aqui, no centro, no plano piloto, no centro, Brasília, capital do Brasil, a gente pensa, como assim? Como assim as pessoas ainda não usam marketing digital? Como elas não sabem lidar? Mas é uma realidade. E aqui a gente constou 35%. Eu também não coloquei aqui, mas a gente também tem estatísticas de muitos empreendedores, pequenos empreendedores, que ainda usam métodos muito convencionais. Quem aqui é de uma cidade em que a galera usa muito carro de som para divulgar as coisas? Carro de som, rádio local. Então, a gente tinha 35% que não sabiam ou não usavam, a gente tinha 6%
que usava carros de som apenas como método de divulgação da sua empresa, dos seus produtos, e a gente tinha 9% que usava rádio local. Não que isso não funcione, funciona, mas eu acredito que muitos empreendedores têm muito essa dificuldade em ver a visão, em ver amplamente o quanto o marketing digital ainda pode elevar as suas empresas. Ainda não, ele pode sempre, e é uma visão aí que vai ser escalável por muito tempo. E aí a gente vai falar um pouquinho em como que vamos promover isso. Caramba, tá bom, Gabi, você apresentou a dor, você apresentou a dificuldade que o empreendedor tem, mas e aí? No que o ChatGPT pode ajudar? Como que eu faço? Como que eu coloco? Gente, com o ChatGPT, com a inteligência artificial, a gente consegue capturar muitos leads. E a gente tem 3 pilares, assim, de vários que eu achei os mais interessantes para colocar aqui. O primeiro é marketing de conteúdo. Quem aqui é empreendedor, tem uma empresa, vende algo, já pensou em vender, vendeu em algum momento, parou? Então, algum de vocês tem dificuldade com marketing de conteúdo? Quem tem? Levanta a mão. Eu vou levantar, porque é uma dor minha também. Então, o marketing de conteúdo. O ChatGPT, ele consegue criar tendências e criar ideias. O primeiro pilar, ele se relaciona muito com o terceiro, mas depois eu vou explicar melhor sobre o terceiro. Com o ChatGPT, você consegue pedir ações. Então, poxa, me mostre um conteúdo, por exemplo, se você vende suplemento de academia. Me mostre um conteúdo, as tendências. O que a galera fitness está usando? O que a galera fitness está pedindo? E aí você consegue ter insights de como produzir. Você pode também ser bem mais objetivo. Você quer um post carrossel? Ok, coloca lá no ChatGPT. Me mostre, me dê informações para um post carrossel sobre o benefício do uso da proteína. Ok. Geração de anúncios. Alguém aqui já rodou algum anúncio? Tráfego pago, alguma coisa? Sentiu dificuldade nas primeiras vezes? Então, geração de anúncios. Gente, o ChatGPT, ele tem uma ótima otimização para você gerar copyright. Para quem tem dificuldade com isso, o ChatGPT, ele é perfeito, porque você consegue gerar com as táticas de SEO que você consegue inserir na ferramenta e você consegue gerar conteúdos, copies maravilhosos ali para alavancar. Que muitas vezes a gente fica ali penando, pensando, caraca, o que eu coloco aqui? Às vezes não consegue subir direito. Então é uma dor de muitos empreendedores e o ChatGPT pode te ajudar bastante. E tendências, o que está em alta? Isso se assimila muito com marketing de conteúdo, que nem eu falei. Mas falando novamente, com o ChatGPT você consegue captar as tendências, então o que está acontecendo. Principalmente se o teu público for um público um pouco mais nichado, que você não consegue captar tantas informações com tanta clareza, com tanta facilidade. Isso aqui otimiza um ótimo tempo que a gente sabe que o empreendedor precisa. O empreendedor sempre carece de tempo, então aqui são 3 pilares que eu quis colocar. E aí vamos de mão na massa. Tá bom, Gabi, você me passou uns insights, me passou 3 dados importantes. Gostei, achei bacana. Mas e aí? Cheguei aqui na caixinha, preciso falar com ele. O que é que eu faço? Primeira dica, seja objetivo. Coloque com clareza o que você quer. Por exemplo, você quer montar uma apresentação. ChatGPT me monte uma estrutura de uma apresentação sobre tal tema, X tema. Preciso colocar isso e isso. Pronto, ele vai montar para você. Então, a objetividade ela é um dos pontos fortes do ChatGPT e é o que a gente realmente precisa para poupar tempo e ter toda essa clareza. Segundo, contextualize. Seja objetivo e contextualize o que você precisa. Você precisa de um post para promover impacto? Você precisa de um post para informar as pessoas? Precisa de um post que engaje? Contextualize isso para ele. Coloca, preciso de um post que engaje tal situação, que engaje X, de tantas formas e tal, você vai conseguir. E o terceiro são palavras-chave. A gente sabe toda a análise de dados que o ChatGPT faz em todo o seu banco de informações. Se você coloca palavras-chave sobre o teu conteúdo, sobre o teu nicho, você vai conseguir uma otimização muito melhor das informações. Então, esse é um dos meus conselhos, uma das minhas dicas. Seja objetivo e faça um teste. Palavras-chave, contextualizar e seu objetivo. Vocês vão ver o tanto de tempo que vocês vão conseguir poupar assim. E agora, antes de encerrar,
Eu queria abrir para perguntas. A gente sabe que o GPT-4 ele está aí, vão ser novas tecnologias, está em uma polêmica muito grande. A nova versão ela vai aceitar imagens, então agora você consegue ler imagens, consegue ler documentos, resumir documentos. E eu queria conversar com vocês. O que vem por aí, quais são as expectativas? O que vocês esperam para otimizar o produto de vocês? Quem sabe a gente ter essa troca? Já temos perguntas da plateia? Aqui. Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu tenho uma pergunta em relação ao que você disse anteriormente em relação ao GPT-3. Você disse que, de acordo com os dados que ele tem ali, ele vai sempre se atualizando, mas a gente sabe que hoje, por exemplo, ele tem uma base de dados cortada ali até 2021. Então, como a gente consegue ficar sempre atualizado com o mercado, conversando com o ChatGPT, ele entregando para a gente as dicas de marketing, sendo que, por exemplo, semana que vem, ele não vai ter informação do marketing mais que atraia um tipo de público, um nicho, algo do tipo, ele sempre vai estar atrás. Então, aquelas pessoas que tiverem uma visão que não dependem exatamente do GPT, para conseguir construir um marketing, elas vão estar à frente. Então, imagina que todo mundo que pega a ideia do GPT-3 ou GPT-4, enfim, e suas evoluções, se baseie naquilo que ele tem, naquele dado que ele já foi treinado e já ficou ali cortado no histórico. Essas pessoas não vão começar a ficar num limbo onde todo mundo está oferecendo o mesmo tipo de estratégia, o mesmo tipo de marketing, de conteúdo. Isso não deixa um pouco o cenário estagnado para as pessoas? O que você acha disso? Pergunta ótima, observação ótima que você fez. Obrigada, Lucas, né? Então, aqui eu quis voltar um pouco mais para o pequeno empreendedor, aquele que realmente não tem ideia nenhuma do que produzir. Uma coisa muito importante que você falou é a base de dados. De fato, a gente tem uma base de dados um pouco limitada, mas é necessário você fazer sempre uma curadoria das suas informações. Se você for fazer, por exemplo, ver algo que está em tendência, que está em cima, você pode fazer uma curadoria antes de postar o seu lead, o seu post, o seu anúncio. Mas aqui eu quis voltar especialmente para as pessoas que têm ideia zero de estrutura. Então, ideia zero de como promover, de como postar, que não tem noção do que conseguir postar. Para aquelas que têm realmente muita dificuldade. Eu não sei se respondeu a sua pergunta, mas a gente pode continuar interagindo. Respondeu? Muito obrigada. Pergunta perfeita. Meu nome é Cássio. Eu ia fazer exatamente a pergunta do rapaz aqui, mas me veio à mente, você falou contextualizar. Contextualizar post de impacto, post informativo, pode ser misto, pode ser tudo uma coisa só, ou deve ser pausadamente, uma contextualização para informação, uma contextualização para impacto, porque muitas vezes o GPT ele nos dá uma informação de impacto, mas nós queremos informativo. Mas aquela informação é tão boa, vou aproveitar. Já aconteceu. E aí, é possível fazer essas contextualizações mistas, de impacto, de informação, tudo num post só? Ótima pergunta, Cássio. Muito obrigada. Então, sim, você consegue contextualizar. Quando eu falei na questão de contextualizar, eu falei ali na caixinha, o que você vai pedir para ele. Então, por exemplo, você precisa de um post informativo, mas que tenha, por exemplo, alguma técnica de engajamento. Hashtags, por exemplo. Você pode pedir. Então, você contextualiza, coloca ali, faz os parâmetros, por exemplo. Preciso de um post informativo sobre... Qual que é o seu empreendimento? Qual que é a sua loja? Produtos personalizados, brindes. Legal. Então, preciso de um informativo, vamos supor que é uma data especial, Páscoa. Preciso de uma campanha que me ajude a vender produtos na Páscoa. Ela precisa ser informativa sobre tal produto que eu vou vender, mas eu preciso que ela também tenha técnicas de engajamento para as redes sociais, por exemplo. Você consegue parametrar. Caso você não consiga, eu sugiro que você peça separadamente e faça a junção. Mas, geralmente, você colocando as palavras-chave e dando ali os intervalinhos, ele consegue colocar tudo que você pediu. Respondi a sua pergunta? Muito obrigada. Temos mais perguntas da plateia? Oi, eu sou o Kenneth.
Você falou, estudando o quê? Que você começou a faculdade de... Oi? Você começou a faculdade de... Engenharia de software. Pois é. Então, você não acha que a gente o dev vai morrer? Por exemplo, não sei se você já viu, o próprio ChatGPT-4, ele tem exemplos na internet de gente fazendo no papel o layout de um site, tirou a foto e o cara fez o chat fez o código. Então, o 3 foi lançado agora no novembro, né? O 4 agora março, ou fevereiro, final de fevereiro, 4 meses. Tem uma evolução a cada 4 meses muito alta, né? Eu já vi falar que é o dobro da capacidade, eu não sei se o ChatGPT 5 vai ser o dobro do 4, então já era. Mas, enfim, eu queria te perguntar o que você acha como nova aluna de desenvolvimento sobre o seu futuro como desenvolvedora, porque eu, que sou um profissional da área, eu acho que eu estou sendo marceneiro na era do ferro. Eu já penso assim. Então, eu queria saber o que você acha disso. Então, a minha visão, eu estou embarcando nesse mercado de tecnologia agora. Eu entrei ano passado pelo mercado de inovação, mas agora que eu estou colocando a mão na massa, de fato, em desenvolvimento e agarrando para aprender, a gente repreende um pouco, né? A gente tem esse costume, nós como seres humanos, de ter um pouco de medo do que é novo. Mas eu acredito que é adaptar. Eu acredito que quem vai sair nessa largada, que vai conseguir se adaptar melhor, é quem souber otimizar as ferramentas. Acho que um exemplo é a Wikipédia. A Wikipédia está aí, os livros passaram, chegou a Wikipédia, mas as pessoas continuam. A gente tem constantes profissionais da educação, alguns usufruem. Mas eu acredito que seja aproveitar esse momento para se capacitar com a inteligência artificial, para otimizar mesmo os nossos serviços, as nossas automações. Não sei se você concorda comigo, mas esse seu medo, essa sua repreensão, eu acho que cada um de nós tem, né, um pouquinho. Mas sim, sim, também. Mas eu acredito que seja esse o caminho, mais ou menos. Respondi a sua pergunta? Temos mais perguntas da plateia? Opa, oi. Eu achei muito interessante a pergunta do colega aqui, porque eu também sou desenvolvedor de software, né? E existe uma linha tênue entre você pensar que você pode ser substituído pelo GPT-4, porque ontem, por exemplo, eu tinha visto um vídeo no Twitter de um colega que ele criou um Jarvis. Ele criou, basicamente, um input usando a OpenAI como microfone, ele fala por ele, vai contextualizando, dando informação, e ele construiu uma plataforma básica com profile, autenticação, com, enfim, uma view ali, um HTML, blá, 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 construiu aquilo basicamente falando com ele. Então, a gente, como desenvolvedor de software, por exemplo, interagindo com o ChatGPT, eu tenho duas visões. Se você for conservador em relação à nova tecnologia, o seu medo de você ser, por exemplo, substituído vai te consumir e você vai deixar de ser produtivo. Mas, por exemplo, eu no meu dia a dia, eu falo o seguinte, olha, eu não uso mais o Google para fazer minhas perguntas. Eu não vou ficar no Stack Overflow vendo um post de um colega que fez a mesma pergunta há 7 anos. Eu vou no ChatGPT e pergunto. Eu falo, não, como que eu otimizo esse meu código? Como que eu faço um algoritmo? Então, é uma ferramenta. Tem pessoas que elas estão começando a pensar que, putz, não, isso aqui ela pode se tornar algo que pode evoluir, dominar, e a gente tem um exterminador do futuro aí nesse quesito. Mas, assim, eu acho que é uma ferramenta, não passa além disso. É uma ferramenta muito forte, porque você pode fazer pergunta para ele e ele te responde, mas ele vai usar uma lógica muito grande, ela não tem um pensamento humano, digamos assim. De fato, não tem. E eu ainda creio que seria impossível reproduzir isso. Mas você usa como uma ferramenta e você se dá bem nisso. Você fica produtivo, você, poxa, não, consegui desenvolver meu problema, entreguei meu produto e agreguei valor. Então, a tecnologia continua ali e eu acho que isso não vai acabar. As empresas elas vão querer operadores de ChatGPT, eu tenho certeza disso, mas eu ainda acho que o cliente final, as empresas que, por exemplo, que fazem software, essas fábricas de software, vão contratar desenvolvedores. Mas, por exemplo, se você chega lá e fala, não, eu tenho uma habilidade em, sei lá, linguagem tal, mas também sei interagir com o ChatGPT, sei integrar isso, sei fazer APIs que integram. Então, tipo, eu acho que é só mais um framework que, pra gente que desenvolve,
vai continuar sendo e não acho que a gente vai sair da área, não. Acho que é só um incremento. Cara, você falou tudo. Eu não entrei muito aqui na temática do ChatGPT em si, na questão de integração da API, porque era um assunto um pouco mais puxado para o empreendedorismo, mas eu acredito que é essa questão de conservador. Do desenvolvedor conservador. Às vezes a gente tem essa certa repreensão. Mas um exemplo mesmo é aí os profissionais do mercado. A galera que está sempre inovando, se capacitando, está otimizando o tempo, está conseguindo entrar no mercado de trabalho e continuar inserido. Uma coisinha que eu ia falar é sobre o final, o produto final. É exatamente essa junção. Ele otimiza muito tempo, mas mesmo assim você vai precisar fazer uma curadoria dos dados. Não é colocar e já jogar. E eu acho que é exatamente esse ponto-chave para a gente, para nós desenvolvedores. Fazer essa curadoria no final e pronto, conseguiu. E essa questão da integração é muito boa, porque ele tem essas possibilidades, infinitas possibilidades. Eu mesma já uso lá no VS Code a extensão do ChatGPT, gosto pra caramba. A gente também tem startup deslanchando por conta disso. O Zap GPT é um exemplo, por exemplo, a startup brasileira, eles conseguiram integrar com o WhatsApp e deu muito certo, ficou muito bom. Então, sim, esse é um insight muito bom. Obrigada pela colaboração. Gabi, posso falar? Pode. Eu concordo, estava justamente conversando isso com o Lucas, né? Na realidade, eu vou fazer 60 anos, sou professor, eu uso essa ferramenta e, na realidade, a gente não pode ficar dependente só dessa ferramenta. Ela vai nos dar uma estrutura e aí, no meu caso, a gente vai buscar literatura e através da literatura que a gente vai atualizar justamente, e nem tudo, né? Nem tudo é confiável. Por exemplo, logo quando lançou essa ferramenta, eu fiz a pergunta para ele: quem é o presidente atual do Brasil? E aí, o que ele respondeu? Eu lembro dessa pergunta. Pois é. Ele não disse que foi o Lula. E aí, então, isso é um dos detalhes, né? Então, é igual o colega falou aqui, até 2021. E o que a gente tem que fazer? É buscar outras ferramentas. E um detalhe, eles não vão ficar desempregados. A gente precisa de vocês, com certeza. Porque isso aí é só uma ferramenta, igual o Lucas falou. Perfeito. Eu tenho uma pergunta complementar até o posicionamento que o professor deu agora, que é justamente como o empresário que está chegando agora nessa nova economia, ele pode utilizar essa ferramenta na sua rotina, justamente pegando outras ferramentas que já existem. Como que você ilustraria na rotina do empresário o uso do ChatGPT para compor sua rotina de estratégias? Eu usaria justamente para o pequeno empreendedor que, por exemplo, não tem um social media. Nas entrevistas que a gente fez na pesquisa de campo, a gente conversou com a costureira, o rapaz que vendia artigos de papelaria, e todos eles têm muitas essas dores. Eles falaram: Gabi, não postei nada hoje, não postei nada ontem, estou com bloqueio criativo, não estou conseguindo pensar nada. Você já tentou parar? Dá uma olhadinha lá, faz uma perguntinha ali para ele. Às vezes ele já te dá um insight legal, você já meio que você estimula a sua criatividade. Eu acho que isso é um ponto muito bom, porque às vezes a gente tem aquele bloqueio. Com o ChatGPT você consegue optimizar a coleta de informações, acaba tendo mais criatividade e consegue desenvolver ali um conteúdo que você precisa. Então, eu acredito que eu colocaria ele aí nesse nicho, mais ou menos. Para quem faz um trabalho mais profissional, por exemplo, já roda anúncio, faz copies diárias, essas questões, aí eu usaria ali nas estratégias que ele pode proporcionar da melhor forma. Por exemplo, se você já tem mais dificuldade na copy, vai lá, monta a copy com ele e termina o anúncio. Essa é mais ou menos a base que eu faria. Você incentiva a ter alguma dica de gatilhos, de conteúdos ou de base para alimentar o ChatGPT na prática? Você incentiva, sei lá, pegar texto de concorrente e você joga lá e vai criar um melhor com base no meu produto. E aí você coloca informação lá. Esse tipo de hack, como é que você alimentaria o ChatGPT para direcionar melhor esse primeiro empreendedor, esse empresário que está chegando agora, para que ele não tenha as mesmas respostas que todo mundo tem na ferramenta? Então, além do que eu falei ali de nichar, de usar as palavras-chave, eu faria uma análise do que uma concorrente está postando. Eu acredito que isso principalmente. E eu também usaria o ChatGPT para buscar ali as tendências. Então, às vezes a gente, por exemplo, o empreendedor ele não usa muito TikTok, então dá uma conversadinha com o ChatGPT. Ei, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo em rede social X? Eu acho que eu usaria mais ou menos esse método para conseguir diferenciar, de fato.
E eu acredito que você também pode ir pedindo diversas opções para ele. Então, pede meio que o mesmo pedido, o mesmo propósito de formas diferentes. Vê como ele vai se adaptar. Ontem mesmo eu estava testando isso. Eu pedi uma estrutura de 3 formas diferentes. Gostei muito da segunda. Então, eu acredito que aí você consegue... E ele puxa algumas coisinhas diferentes para você dar uma analisada ali. Deu certo? Ter base de comparação, né? Gostei. A dica das 3, pedir 3 opções, aí você vai analisando, combinando, constrói a sua também. Muito bacana. E o detalhe é isso, e de repente você ajunta as 3, né? Pega a melhor opção de cada um. Perfeito. Temos mais perguntas da plateia? Eu não sou da área de marketing, mas eu achei interessante o que a moça falou a respeito de você, por exemplo, pegar um marketing, um anúncio de uma concorrência. Imagina você é uma empresa, você está numa... vamos jogar em macro agora. Você é uma grande empresa e você trabalha em um certo nicho. E você, por exemplo, pega um anúncio da pessoa, descreve o produto da empresa concorrente para o ChatGPT. E pergunta para ele, olha, aponta para mim, por exemplo, os 3 maiores problemas com o produto dessa empresa de forma minuciosa, de forma detalhada. E você vai especificando essas coisas, perguntando, e você começa a ter insight disso. E você gera um marketing agressivo, de certa forma. Porque, por exemplo, você pergunta para o ChatGPT, putz, mas o que esse produto tem de errado? O que eu posso melhorar? O que pode ser plausível de falha naquilo? E aí você pega essas informações e em outra consulta você pega, não, gera um produto para mim que tem essas qualidades. Gera um produto que você pegou os defeitos do seu concorrente e pediu para ele converter em qualidades para você criar algo novo. Então, assim, a gente já entra em um monte de conceito de ética e de tudo mais, mas assim, eu acho que para essa parada de marketing, cara, eu acho que definitivamente é uma ferramenta que é absurda. Se você souber utilizar e souber fazer, integrar no seu dia a dia, como você mesma disse, em relação a Instagram, redes sociais, você fazer anúncios, por exemplo, que deixe um ser humano mais atento àquilo, consuma mais, né? Então, como ele é uma AI, né? Ele não tem Tem algumas pessoas que falam que tem um viés, tem outras que não, mas não vou entrar nesse detalhe, mas ter uma perspectiva de alguém que não é humano e analisando um contexto humano e ver, por exemplo, não, o ser humano ele tem ligado, ele consegue ficar mais atento em tais palavras, em uma forma mais estruturada de um anúncio, enfim, aplicar contextos, estilos, deixar mais atrativo. Acho que, cara, isso definitivamente é o futuro e vai ficar pior ainda, porque hoje a gente tem um algoritmo já, aquele robô que sai entrando em sitezinho e otimiza a indexação do Google, vai virar o GPT, vai ser o futuro. Então, sim, só complementando mesmo o comecinho do que você disse da questão de insights, eu esqueci de falar, mas é justamente isso. Conforme você vai usando a ferramenta ali, auxiliando você no seu trabalho, no teu serviço, você vai tendo muitos insights. E você acaba aprendendo ali de fato, fazendo ali na prática. Mas sua contribuição foi perfeita. É isso, pessoal. A gente tem mais algo. Tem mais alguma contribuição, algum insight? Já foi uma verdadeira aula aqui hoje, né? Muitas ideias novas Aprendi surgiram. pra caramba também. Eu acho que é sobre isso. Então, muito obrigada, Gabi, pela sua baita aula. Espero que todo mundo tenha gostado assim como eu. Pode deixar sua mensagem final. Então, gente, esse é o meu QR Code. Aqui a gente tem meu LinkedIn, meu Instagram, tem meu telefone, meu Gmail, se vocês quiserem entrar em contato. Eu queria muito agradecer a presença de cada um e principalmente as contribuições. Eu acho que a Campus Party é isso, é uma troca. Eu estou bem emocionada, inclusive, porque é a minha primeira palestra. Ano passado eu estava aqui lançando um produto, mas foi tudo de uma vez e essa é a minha terceira campus, primeira palestra. Fiquei muito feliz pela oportunidade. Agradecer o apoio da equipe, maravilhosos, agradecer o Sebrae. Quando eu descobri que eu ia palestrar aqui, fiquei de fato muito feliz, chocada. Mas é isso e convidar vocês para a gente se conectar, para a gente continuar nessa troca constante de ideias. Eu acredito que essa rede de comunicação, de network, de micro e pequenos empresários, desenvolvedores, no final cada um precisa muito do outro. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Aqui tem meu Insta também e meu Gmail. Uma salva de palmas, então, para a Gabi. Primeira palestra dela. Parabéns, Gabi. Muito obrigada por todo o conhecimento